Amém, igreja? Paz do Senhor. Vamos estar abrindo a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 4. Vamos estar lendo versículo 1 e 2. Versículo 4, vamos estar lendo, capítulo 4, vamos estar lendo versículo 1 e 2. Amém? Todos acharam? Amém. E coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador. Aleluia, Deus. Só até aí, irmãos. A igreja pode se assentar? Eu gostaria de também estar orando para que o Senhor possa estar usando essa palavra, que possa realmente entrar no coração de vocês, da mesma forma que entrou na minha, da mesma forma que o Senhor falou comigo, que Ele possa estar falando com vocês. Seu Deus, ó Pai, eu lhe agradeço, ó Pai, por estar aqui, ó Pai, para poder dar a Tua palavra, ó Deus. Entregar a Tua palavra que Tu me entregaste, ó Deus, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa usar a minha boca como canal de bênção para o Teu povo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, antes da gente estar falando sobre exatamente o que nós acabamos de ler, eu queria estar falando pelo o que antecedeu o Caim e Abel, pelo pai deles. Mas primeiro eu gostaria de dar o título da minha mensagem, que poderia ser: a minha profissão me diz quem eu sou. Ou, o que eu faço me diz quem eu sou. Esses dois poderiam ser o título dessa mensagem. Mas, para introduzir, eu gostaria de estar falando sobre Adão. Adão foi o pai de Caim, de Abel. Foi um homem que o Senhor teve um contato pleno com ele. Assim, na terra, acho que foi o homem que mais viu a face do Senhor, que mais teve contato com o Senhor, foi Adão. E Adão teve duas fases na vida dele. A primeira fase na vida dele foi esse contato pleno com Deus. A primeira fase na vida de Adão, ele tinha essa oportunidade, a Bíblia fala que Deus, na virada do dia, ia estar ali com ele. Então, Adão teve uma oportunidade, como homem, como carne, como nós, que ele morreu e não ressuscitou, ele teve essa oportunidade de estar Deus ali com ele na virada do dia. Então, assim, foi uma oportunidade única. E Adão também teve uma outra coisa muito boa vinda de Deus. Adão não precisava de trabalhar para o seu alimento. Ele não precisava de produzir na terra, ele não precisava de mexer na terra para ele se alimentar. O próprio Deus o dava o alimento. Então, essas são umas duas fases boas na vida de Adão. Agora, depois que Adão desobedeceu, aí sim, a primeira coisa que aconteceu depois da desobediência de Adão, que ele viu a nudez dele. Ele viu quem ele era. Ele deixou de ser agraciado por Deus, ele deixou de contemplar Deus para contemplar ele mesmo. E aí é onde que a gente vê como que nós nos vemos hoje, porque nós não temos essa mesma plenitude com Deus. Uma outra coisa que aconteceu com Adão foi mostrar a fraqueza dele. Quando ele pecou, ele mostrou a fraqueza dele. Ele já não tinha aquele sustento divino. Ele já tinha que trabalhar para o sustento dele. E nele trabalhar para o sustento dele, veio o vínculo dele com a terra. E esse vínculo dele com a terra veio hereditário para nós. E nós temos esse mesmo vínculo que veio de Adão, e nós temos também. Então, dando
sequência a nossa palavra, vamos entrar agora no que nós acabamos de ler, que é Gênesis 4, 1 e 2. Quando o Senhor me deu essa palavra, vou falar que deve ter uns 2 anos, mais ou menos, eu estava dormindo. E o Senhor me acordou e falou assim, ó, não foi oferta, foi quem eles eram. O Senhor me acordou, sinceramente, o Senhor me acordou com isso. Eu levantei olhando assim, Ele me acordou, não foi a oferta, é quem eles eram. E o Senhor estava me falando de Caim e Abel. Estava me falando quem era Abel e quem era Caim. Eu fui e olhei, meu Deus, mas a Bíblia fala tão pouco sobre eles, como é que eu vou saber quem eles eram? Mas a Bíblia fala o suficiente para saber quem eles eram. A Bíblia fala da profissão deles. Um era pastor, outro era agricultor, lavrador. Um tinha olhar com as ovelhas, o outro tinha olhar com a terra. Vocês verem que a minha introdução pega bem isso aí? A vida de Adão antes do pecado e a vida de Adão depois do pecado. A vida de Adão antes do pecado influenciou Abel. A vida de Adão depois do pecado influenciou Caim. Então, e eu quero colocar um pouquinho agora, o meu primeiro ponto seria a característica de cada um deles. Abel, pastor. O pastor, vamos falar primeiramente fisicamente. O pastor de ovelhas, né? Ele tem que cuidar da ovelha, ele tem que dispor de tempo para cuidar das ovelhas, porque ovelha é um animal bem frágil. Eu nunca trabalhei na roça, mas a gente entende que a ovelha é um animal frágil. Depende mais de cuidado do que um gado, do que um boi. O pastor ele precisa de pegar as ovelhas, ele precisa de levar elas para tomar água, ele precisa de levar para pastar, ele precisa de cuidar dela contra algum predador, ele precisa de cuidar das feridas dela, ele precisa de pôr remédio e tudo, ele precisa de ter tempo disponível para a ovelha. Então, assim, ele precisa de estar cuidando da higiene dela, precisa hoje de tosa. Agora, vamos falar de Abel, da característica, mas como fisicamente, lavrador. Ele precisa de cuidar da terra, ele precisa de ter um arado para cortar a terra, para deixar a terra fofa, ele precisa de lavrar a terra, né, que seria o arado, ele precisa de colocar semente na terra, ele precisa de adubar a terra, ele precisa de, quando jogar semente, ele precisa de plantar, ele precisa de aguar, ele precisa de, quando a semente está nascendo, vai estar nascendo mato também, e ele precisa de estar limpando esses matos, ele precisa de ter cuidado com a terra. Depois que a semente deu fruto, o que ele vai fazer? Ele vai colher, ele vai comer, ele vai vender, ele vai usar o que o fruto da terra dá, ou o que a terra dá o fruto. Agora isso eu estou falando na parte física. Agora vamos lá. Na época de Abel, como é que seria ele cuidar das ovelhas? Será que tinha uma fazenda lá? Ele tinha um curral? Como é que seria esse cuidado dele com as ovelhas? Hoje a gente está aqui há 6.000 anos, que da Bíblia, né, mais de 6.000 anos, de 50 anos, da década de 50, que o homem evoluiu do jeito que a gente vê. Da década de 50 que o homem começou a criar aviões, começou a criar esse transporte, igual tem hoje. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, não tinha um telefone, que é um computador que nós temos. Então, imagina a evolução que o homem tem, que é tão curta, porque hoje a gente vive. Agora, imagina o que era na época deles. Não era quase nada. Tipo assim, não existia nada. Então, esse cuidar das ovelhas era um cuidar mais espiritual
o ser pastor era muito mais espiritual, era muito mais essa questão da parte boa que Adão teve com Deus. Eu não estou falando que ele não cuidava de ovelha, porque a Bíblia fala que ele cuidava, mas eu estou querendo que os irmãos levem o ponto na parte espiritual também. Porque o pastor Daniel está aqui. Como é que é o cuidado da pastor? É árduo, né? E o senhor não cuida de ovelha assim, fisicamente, né? O senhor cuida dos seres humanos. Então, é esse cuidar que eu quero que os irmãos levem, vejam. E Abel, como é que é? Será que ele tinha uma enxada ou tinha um tratorzinho lá para Abel, não, Caim? Ele tinha uma enxada ou tinha um tratorzinho para arar a terra? Como é que seria isso? Como é que o cara é lavrador sem um tratorzinho lá para arar a terra? Como é que ele cultivava essa terra? Então, eu queria que os irmãos tentassem focar nessa parte. Como é que essa viagem que ele fazia? Não, isso é o vínculo da terra, é o gosto da terra. Esse é o gosto que o homem adquiriu na terra depois do pecado. O homem deixou de conviver com Deus e passou a conviver com a terra, com o que a terra nos dá. Amém? E no nosso segundo ponto, eu acho que eu já falei bem sobre essa característica. E o segundo ponto, eu também coloquei um subtítulo nele, que fala assim: o nome do qual me chamam está relacionado com as minhas atitudes e poderá ser ecoado na eternidade. E a gente vê isso. Primeiramente, queria só falar de um filme que eu vi e que me chamou muita atenção sobre quem somos nós e de como que nós nos apresentamos. Aquele filme Overcomer, que conta a história de um treinador. Ele era treinador de basquete e depois foi treinar uma menina na maratona. Não sei se os irmãos já viram, mas se não viram, eu vou contar pouquinho, dá para vocês verem, eu não vou contar o filme todo, não. Tem uma cena no filme que esse coach, que esse treinador, ele vai no hospital com o pastor dele, visitar um irmão, fazer uma visita no hospital. E ele acaba entrando num quarto errado. E nesse quarto estava um paciente que ele já estava em fase terminal da diabetes. Então, esse paciente já era cego. E o paciente pergunta quem está ali. Ele vai e se apresenta e fala quem que ele é, que ele é um treinador e tal. E o paciente fala, maratona era o meu esporte, eu fui campeão disso, e tudo, e aquilo ali foi ali. Depois ele encontra com o pastor de novo lá, o pastor chega naquele quarto onde ele estava, ele despede do paciente e fala, eu vou orar por você, e vai embora. Depois ele volta para treinar a pessoa que tinha que treinar, e vê a dificuldade daquilo, e lembrou do rapaz, fala, vou lá, pegar informação com aquele cara. Ele volta de novo no hospital e conversa com a pessoa, e tentando pegar a informação, e o rapaz faz uma pergunta para ele, quem você é? Ele vai e responde, eu sou um treinador. Ele fala, mas quem você é? Eu falo, sou professor de história. O cara fala, não, mas quem você é mesmo? Aí ele começa já meio assim, ela falou, mas qual é? Você está brincando? Eu falei, não, isso não é brincadeira. Me fala quem você é. Ele falou, eu sou um homem branco americano. Eu falei, não. Aí eu falei, eu sou pai, eu sou marido, eu sou cristão. Aí o cara vai e pergunta para ele, você é cristão? E qual a importância de ser cristão? O que quer dizer ser cristão? Ele falou, eu sigo Jesus. Aí ele pergunta, mas e qual a importância disso? Ele falou, é muito importante. Aí o cara veio para ele, é muito importante? É. Mas não parece. Você foi me dizer que é cristão agora, depois de tantas vezes eu te perguntei. E é nesse ponto, irmãos, que eu quero focar. Abel, ele era cristão desde sempre. Ele não precisava de te perguntar para ele o que ele era.
Ele era cristão. Agora Caim já não se sabe. O próprio Deus chegou perto de Caim e falou: o que está acontecendo com você? Se você seguir, se você não fizer o que é certo, não vai haver bons olhos em você. Eu não estou falando exatamente como está na Bíblia, mas se você não fizer o certo, não vai ser prazeroso em você. Mas ele não quis. Ele não quis fazer o que é certo. Ele preferiu seguir o que aquela coisa que já tocava na mente dele, que eram as coisas do diabo, eram as coisas de Satanás que já estavam tocando na mente dele. Ele preferiu seguir aquilo e não ouviu a voz de Deus. E isso eu gostaria de continuar aqui nesse ponto, falando sobre o nome do que me chamam está relacionado com a minha atitude e poderá ser ecoado na eternidade. Por que é que eu dei esse subtítulo? Exatamente porque o que fala em 1 João 3, 11 e 12. Caim foi chamado de maligno e assassino. 1 João 3, 11 e 12, não precisa abrir a Bíblia. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não seguem Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. Por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, o que a gente for fazer hoje, depois que eu li isso, eu realmente percebi que vai ecoar na eternidade. Há quantos anos atrás que Caim assassinou, passou um dilúvio, aquela geração foi toda banida, veio Noé, criou uma nova geração, e depois de Jesus crucificado, alguém lembrou de Caim. Amém? Alguém lembrou de Caim. Irmãos, o pastor vive falando, tudo que a gente faz tem um anjo anotando. E a Bíblia fala claramente, a gente percebe claramente que tem um anjo anotando. E a nossa vida, a nossa luta é exatamente brigar entre Caim e Abel. Eu posso dizer com toda firmeza que existe um Caim e um Abel dentro de cada um de nós. E a nossa luta é brigar contra eles. Tem dia que o Caim vence, tem dia que o Abel vence. E que Deus seja louvado, que Abel sempre vença. E a partir de hoje eu quero que a igreja abra esses olhos espirituais sobre isso, para que Abel sempre vença na nossa vida, na nossa batalha pessoal, na nossa batalha com a nossa mente, na nossa batalha diária. Aleluia, Senhor Deus, ó Pai, louvado seja o seu nome. E Abel foi chamado o justo. Em Mateus 23, 35, o próprio Jesus fala assim: para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matasse entre os santuários e o altar. Amém. Abel foi chamado de justo. A Bíblia não fala muito da vida de Abel. Falou que ele era pastor, fez uma oferta, e o irmão o matou. Eu não quero nem lembrar da oferta hoje, não quero nem lembrar dessa parte, eu quero focar em quem eles eram. E Abel foi chamado de justo. E eu perguntei, por que justo? Só abrindo um parênteses, uma vez eu estava lendo sobre o livro de Jó, e Deus também chamou Jó de justo. E eu fiquei com aquilo, meu Deus, eu quero que o Senhor me chame de justo também. E tentei pesquisar sobre justo na Bíblia. Só que tentei eu, sem o Espírito Santo. Achei muita palavra sobre justo, mas não achei compreensão, não achei revelação sobre justo. E lendo isso, o Senhor me deu essa revelação. Por que Caim foi chamado de justo?
Porque Deus é justiça. Deus é o justo juiz. E Caim estava presente o tempo todo com Deus. Então a justiça não vem de Caim, mas vem de Deus. Como nós fomos justificados pela morte de Jesus Cristo. Nós, seres humanos, é um absurdo, talvez eu possa falar isso, mas nós não podemos nos interpretar como justos. Nós somos justificados. E por isso que eu não achei revelação para querer que eu seja justo, para que eu me agisse como justo. Porque eu não tenho esse direito, porque eu já fui justificado por Cristo. Então, irmãos, às vezes a gente quer fazer as coisas certas, às vezes a gente está pensando que é uma forma certa, mas se a gente não agir com o Espírito Santo e não agir com revelação, a gente não consegue entender. Então, assim, hoje eu entendo porque o Senhor não me deu aquela palavra aquele dia. Eu procurei em Provérbios, procurei pegar o dicionário, procurar tudo quanto é versículo sobre justo, eu tentei anotar e tentei entender. E o Espírito Santo não me deu, porque não era aquilo que era para ser. E nisso eu venho meu terceiro ponto, que é justo. Quem é justo? Quem é justo senão Deus? Nós não temos poder de falarmos que somos justos, nós não somos justos. Outro dia eu estava escutando um cientista político, e ele falando sobre leis. E ele falando que no Congresso, né, nos poderes legislativos, uma lei, o pessoal entende que ela é justa quando ela não agrada nenhum nem outro lado. Interessante, né? Aí eles entendem, na palavra deles, eles falam que a lei foi justa. Por quê? Se você tem uma demanda com alguém, você vai ter aquela demanda porque você acha que você está no direito. Aquela outra pessoa também vai estar achando que ela está no direito. Então, se alguém deferir a favor dela, fez justiça para ela? Fez, na opinião dela. E na sua opinião, fez justiça para você? Não. Agora, quem é que pode fazer isso? Só Deus. Só Deus que pode fazer justiça por nós. Aleluia, Deus, louvado seja o seu nome. É só o Senhor que pode fazer justiça para o teu povo, Senhor Deus, ó Pai. E que nós possamos, ó Pai, estar diante de Ti, ó Deus, diante da Tua vontade, para que a nossa justiça seja feita, ó Deus. Aleluia, Senhor Deus, ó Pai. Então, irmãos, para o mundo, justiça é quando desagrada das duas partes. É muito cômico isso, mas é. E continuando sobre justiça, o homem por ele só não pode fazer justiça. Nós não podemos fazer justiça sozinho. Se não vier de Deus, nós corremos o risco de fazer injustiça, achando que nós estamos fazendo justiça. Nós precisamos ter essa orientação do Senhor. Por que a gente está falando que é Deus? Porque a Bíblia fala que Deus está no seu tribunal. Deus está no seu santo tribunal e Ele é o justo juiz. Só Ele é o juiz. Então só Ele tem o poder de toda a justiça. E como eu falei sobre Abel, para nós possamos tentarmos ser justos, nós temos que tentar também viver plenamente diante do Senhor. Porque mesmo às vezes, como eu disse, mesmo às vezes querendo entender as coisas certas, lendo a Bíblia, querendo entender o que é ser justo, eu não consegui. Eu não estava fora da Bíblia. Eu não estava querendo outra coisa. Eu não consegui porque eu não estava dentro do Senhor. Eu estava lendo a Bíblia, mas não dentro do Senhor. E quando eu consegui entrar dentro do Senhor, o Senhor me deu revelação sobre isso. Amém, Deus? Aleluia, irmãos. E mais uma vez, ser justo não é agir com nossos conceitos, o que é certo, o que é errado. Isso não é justiça, isso é nossos conceitos. A justiça vem de Deus, Ele é o único justo. Às vezes, quando a gente age no nosso conceito, o que é certo, o que é errado, a gente está fazendo, às vezes, verdadeira justiça.
Amém? Aleluia, Senhor Deus. Louvado seja o seu santo nome. E eu quando estava o culto aqui, a parte de louvor, não sei porquê, mas o Senhor me falou que, como igreja, a gente podia dirigir uma oração pelo pecado de Adão. Pedimos perdão ao Senhor pela desobediência dele, porque foi algo que veio nos afetando, foi algo hereditário que nos afetou também. E isso foi aqui no culto, o Senhor me tocou, me falou, e eu quero, no final, também colocar isso na oração, que a igreja toda entre em concordância, porque ele desobedeceu ao Senhor. E tudo que ele fez vem em cadeia contra a humanidade. Amém? E entrando na nossa conclusão, nossa conclusão é que existe dois homens dentro de nós. Existe um homem que está ligado às maravilhas da terra, e existe um homem, e um outro homem que busca as coisas do céu. Eu falo a verdade para os irmãos, é o que eu mais luto comigo mesmo, entre as maravilhas da terra e as maravilhas do céu. É uma coisa que eu acho que não só eu, como cada um que está aqui, é uma luta que nós temos. É uma luta de tentar agradar nossa família, agradar nosso filho, agradar o nosso ego, agradar o nosso vestir. É uma luta que nós temos diariamente. É uma luta que, para nos sustentar, para nos dar o nosso alimento. Então, isso tudo a gente acaba tendo esse vínculo com a terra. E a gente precisa também agradar o homem que busca as coisas do céu. O homem que busca ter uma morada no céu. O homem que busca viver a vida eternamente no céu. O homem que busca reconhecer quem ele é. O homem que busca reconhecer que ele é filho de Deus. O homem que busca reconhecer tudo que Deus fez por nós. E que, por mais que aqui é bom, mas é momentâneo, que nós temos uma vida na eternidade. E essa vida na eternidade pode estar no céu ou pode estar num lugar, às vezes, pior do que aqui. Então, é isso que nós devemos buscar. E é essa a nossa briga diária. Essa é a minha briga diária. Todo dia. Às vezes, quando o trabalho vai bem, a gente se alegra, vai entrar mais dinheiro. Às vezes, quando o trabalho vai mal, a gente se estressa, aborrece, vai diminuir o dinheiro. Aí, às vezes, o dinheiro, você tem o dinheiro, e às vezes nem tem o que fazer com o dinheiro. É uma luta. É uma luta. Porque, se às vezes a gente usa todo o dinheiro que a gente tem, também, a gente acaba nos afastando da igreja. É uma guerra que cada um tem dentro dele. Eu não vou excluir ninguém. Eu não vou excluir ninguém porque eu seria falso, porque a própria palavra diz, isso vem tudo dessa hereditariedade de Adão, vem tudo dessa, que já veio do Adão, fugiu a palavra aqui, mas vem tudo. Então, sim, eu não vou excluir ninguém. Todos nós temos essa batalha, todos nós temos essa luta. E só para terminar aqui, eu vou terminar com o versículo que vai nos mostrar bem isso que eu estou dizendo, que é Lucas 12, 17 e 20. É razoável consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muito bens para muitos anos. Descansa, come, beba, regala-te, alegra-te. Mas Deus disse: louco,
esta noite te pedirão a tua alma, e que tens preparado para quem será? Ai, ai, é isso, irmãos. Esse homem, ele estava vivendo como Caim. Ele estava pensando que o alimento dele vinha todo da terra. Ele estava pensando que tudo que ele podia construir e que vinha tudo da terra. Agora me fez lembrar o pastor, quando teve aqui o pastor Marcos, do outro pastor que já estava num bunker estocando alimento. Então, é um louco. Desculpa, mas nós não temos que estocar alimento. Nosso alimento vem do Senhor. Nosso alimento vem do Senhor. A nossa vida vem do Senhor. A nossa vida, na verdade, pertence ao Senhor. E que cada dia nós possamos estar realmente dedicando a nossa vida ao Senhor, entregando a nossa vida para o Senhor. E eu gostaria de chamar a igreja para vir à frente e entrasse primeiramente em concordância comigo dessa oração sobre Adão. Que todos venham à frente e que todos nós possamos entender a nossa batalha diária. Que todos nós possamos entender que nós lutamos contra um Abel e contra um Caim na nossa vida, todos os dias. Amém? Senhor Deus, ó Pai, nós como igreja, ó Pai, Senhor Deus, ó Pai, nós queremos te obedecer, ó Pai. Sim. Não fazer como Adão, ó Pai, que não te obedeceu, ó Deus. Sim. E, ó Pai, como igreja, ó Pai, nós queremos, ó Pai, nos arrepender, ó Pai, pelo pecado. Senhor Deus, ó Pai, eu sei que foi Teu Espírito Santo, ó Pai, que colocou isso na minha mente, ó Deus, ó Pai, porque isso não vem de mim, ó Pai, vem de Ti, ó Deus, ó Pai, e nós queremos pedir perdão, ó Pai, pelo primeiro homem, ó Pai, que o Senhor pôs na face da terra, ó Pai, pelo primeiro homem, ó Deus, ó Pai, que o Senhor, Deus, ó Pai, teve uma plenitude com ele, ó Deus. Nós queríamos pedir perdão, ó Pai, pela falha, pela fraqueza, ó Deus, ó Pai. Eu sei, ó Deus, ó Pai, eu sei que Tu já perdoaste, ó Pai, eu sei, ó Pai, que Tu colocou veste naquele homem, ó Deus, ó Pai, mas por ele, ó Pai, ter saído do paraíso, ó Pai, nós criamos um vínculo com a terra, ó Deus, ó Pai. É um vínculo, ó Pai, que não estava no Teu propósito, ó Pai, com nenhum de nós, ó Deus, ó Pai. Mas pelo pecado, pela desobediência, esse vínculo caiu sobre nós, ó Pai. E agora, ó Pai, eu quero te pedir perdão, ó Pai. E que o Senhor, Deus, ó Pai, amenize esse vínculo com cada um de nós, ó Deus, ó Pai. Que o Senhor, Deus, amenize, ó Pai, esse peso da terra sobre cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor, Deus, amenize a nossa mente, ó Pai, de achar que nós devemos, ó Pai, buscar o nosso próprio sustento, ó Deus, ó Pai. Mas que o nosso sustento venha sim do Senhor, ó Deus, ó Pai. Senhor Deus, eu clamo a Ti, ó Deus, ó Pai. Que o Senhor venha estar aqui, ó Deus, e receba, ó Pai. Receba, ó Pai, como humilhação nossa, ó Pai, esse pedido de perdão, ó Pai, em favor, ó Pai, de Abel, ó Pai, ó, em favor de Adão, Senhor. Talvez, ó Pai, no Teu tribunal, ó Deus, ó Pai, existe, ó Deus, ó Pai, ainda, ó Pai, alguém condenando, ó Pai, Adão. Senhor Deus, ó Pai, mas nós como testemunha, Pai, como irmão, ó Pai, nós queremos, ó Pai, lhe pedir, ó Deus, perdão por ele. Nós, ó Pai, suplicamos, ó Pai, perdão, ó Pai. Assim nós clamamos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor Deus, ó Pai, eu também, ó Pai, quero clamar, ó Pai, pela Tua igreja, ó Pai. Senhor Deus, ó Pai, nos dá, ó Deus, ó Pai, sabedoria, ó Pai, para entender, ó Pai, o mundo espiritual e o mundo terrestre, ó Deus, ó Pai. Senhor Deus, ó Pai, para que possamos, ó Pai, entender, ó Pai, que cada dia, ó Pai, nós tivemos, ó Pai, uma batalha, ó Pai, com dois nós, ó Pai, que existe, ó Pai, em cada dia um de nós, ó Pai. O homem, ó Pai, que busca, ó Pai, as Tuas coisas, ó Pai. O homem, ó Pai, que busca, ó Deus, as Tuas maravilhas, ó Pai. O homem, ó Pai, que busca, ó Pai, as mansões celestiais. O homem que busca, ó Pai, te louvar. O homem que busca, ó Pai, o sangue de Jesus. O homem, ó Pai, Deus, ó Pai, que reconhece, ó Pai, o sangue de Jesus que foi revertido na cruz, ó Pai, pelo pecado, ó Deus, ó Pai. Um homem, ó Deus, ó Pai, que tenta, ó Pai, sempre se achegar a Ti, ó Pai. Um homem, ó Pai, que busca, ó Pai, ter tempo para Ti, ó Deus, ó Pai. Mas na mesma outra hora, ó Deus, ó Pai, existe um homem, ó Deus. Existe um homem, ó Deus, que tem um vínculo, ó Deus, com a terra. Um homem, ó Pai, que esquece, ó Pai, que o Senhor é o provedor e que tenta buscar o sustento com a própria mão, ó Deus. Senhor Deus, ó Pai, esse homem, ó Pai, nós queremos tirar da nossa vida, ó Pai. Esse homem, ó Pai, que não olha para o Senhor, Deus.
Esse homem, ó Pai, que prefere se sentir, ó Pai, com as feridas da vida, ó Pai, esquecer que o Senhor pode perdoar, ó Deus, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, Deus, ó Pai, lhe pedir perdão, ó Deus, ó Pai, por esse homem também, ó Deus. E nós queríamos lhe pedir, ó Pai, que o Senhor venha nos orientar, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos orientar, ó Pai. Que quando esse homem começar a brotar na nossa vida, ó Pai, com palavras de autoridade, nós podemos dizer: saia-te, saia-te, afasta-te de mim, Satanás. Oh Senhor Deus, ó Pai, nós estamos aqui, ó Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, Deus, pelo poder do sangue de Jesus, ó Deus, ó Pai. Senhor Deus, ó Pai, que nós entendemos, ó Pai, que Tu és justo, que toda justiça vem do Senhor, Deus, ó Pai. Senhor Deus, ó Pai, eu quero louvar o Teu nome, ó Deus, ó Pai. Que toda justiça vem do Senhor, Deus, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, esquecer, ó Pai, que nós não devemos fazer justiça com a própria mão, ó Deus, ó Pai. Que nós devemos deixar, ó Pai, tudo, ó Pai, que nos magoa, ó Deus, ó Pai, no pé da cruz, ó Pai, na cruz de Jesus, ó Pai. Tudo que nós achamos, ó Pai, que fomos defraudados, ó Pai, nós devemos, ó Pai, levar aos pés da cruz, ó Deus, ó Pai. Senhor Deus, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, parar de querer brincar de Jesus, ó Pai, e dizer quem está certo e quem está errado, ó Pai. Senhor Deus, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, simplesmente colocar toda a situação, ó Pai, nas Tuas mãos, ó Deus, ó Pai. Senhor Deus, ó Pai, a justiça vem do Senhor. O Senhor é o justo juiz. É o Senhor que vai julgar toda a humanidade. É o Senhor, ó Pai, que tem os Teus anjos, ó Pai, anotando, ó Pai, cada reação nossa, cada ação nossa, Deus, ó Pai. É o Senhor, Deus. Tudo já está escrito, ó Pai. Mas eu quero lhe pedir, ó Deus, ó Pai, hoje, que cada um irmão de hoje, ó Pai, que está aqui, possa mudar o que está sendo escrito na vida dele. Que a nossa história, ó Deus, venha ser mudada, ó Pai, para que podemos, ó Pai, estar buscando cada dia mais o Senhor, Deus, ó Pai. Que a nossa história, que os anjos, ó Pai, agora possam escrever a nossa vida, ó Pai, com alegria. Oh Senhor Deus, com satisfação, com sorriso nos lábios, ó Deus, ó Pai. Porque será uma história que te alegra, ó Deus. Senhor Deus, eu sei o que mais te alegra, Deus, é o nosso tempo com o Senhor. Senhor Deus, ó Pai, como aquela viuvinha, ó Deus, que deu aquela moeda que era mais valorosa que tudo, ó Deus. O que é mais valoroso para o Senhor do nosso bolso é o nosso tempo. Senhor Deus, ó Pai, que nós viemos aprender a partir, começando de mim, ó Deus, a dedicar tempo para o Senhor. Senhor Deus, ó Pai, quando nós dedicamos tempo para o Senhor, que seja 1 hora no dia, o Senhor tem 23 horas para dedicar para nós. Meu Deus, ó Pai, eu também quero colocar isso no Teu altar, ó Pai, como arrependimento, ó Deus, o tempo que nós não dedicamos para o Senhor. Senhor Deus, ó Pai, que nessa noite, ó Pai, nós aprendemos como Abel, ó Pai, que dedicou a vida dele toda a Ti, que dedicou a vida dele de pastor para o Senhor, que dedicou um compromisso com o Senhor, e que não se agarrou nas coisas da terra, ó Pai. Eu quero, Deus, ó Pai, agora dedicar, ó Pai, o nosso tempo a Ti, ó Deus. E quero lhe pedir perdão, ó Pai, por todo o tempo que não foi dedicado a Ti. Por todo o tempo que às vezes o Teu Espírito Santo nos chamou, nos acordou e nós recusamos de não dedicar a Ti, ó Deus, ó Pai. Eu peço perdão, ó Pai, por não ter dedicado o tempo que nós tínhamos a Ti, ó Deus, ó Pai. Mas eu peço, ó Pai, restituição, ó Pai, agora de todo o tempo que nós viemos dedicar a Ti, ó Deus, que o Senhor receba. Eu peço, ó Pai, que essa noite, ó Pai, haja uma mudança, como já começou no louvor, ó Deus, ó Pai, na mente de cada um aqui, ó Deus, ó Pai. Haja uma mudança, um entendimento, ó Pai, que o Senhor não quer dinheiro, o Senhor quer o nosso tempo, que o Senhor não quer nada que vem do fruto da terra, mas o Senhor quer que vem do Espírito, ó Deus, ó Pai. Senhor Deus, porque o Senhor já criou a terra, o Senhor sabe tudo que tem nela, foi o Senhor que fez. O Senhor não precisa dela, porque o Senhor é dono dela, o Senhor fez. Mas o Senhor precisa, ó Pai, que o Senhor criou pessoas, homens com livre-arbítrio, homens que não são máquinas. O Senhor precisa de um amor sincero, de um tempo sincero, de uma compreensão que o Senhor é Deus,
que o Senhor só quer saber um louvor sincero. O Senhor só quer saber que eles entendem que o Senhor é Deus, que o Senhor tem muito mais. Senhor Deus, eu clamo a Ti, ó Deus. Eu louvo a Ti, ó Deus, por essa noite. Senhor Deus, ó Pai, eu sei, ó Pai, que essas palavras que estão saindo da minha boca, ó Pai, não vêm de mim, ó Deus, porque nem eu tinha tanta palavra assim para Te dar, ó Deus, ó Pai. Mas eu sei que o Teu Espírito Santo vai usar minha boca o tempo que Ele precisar, ó Deus. E eu quero agradecer, ó Deus. Eu quero agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem dado, ó Deus, ó Pai. E que nós possamos entender, ó Pai, que da mesma forma que o Senhor quer nosso tempo, há alguém também que quer. Há o Teu adversário que quer, um adversário que é derrotado e perdido pela cruz do Calvário. Mas ele se acha, ó Deus, e muitas vezes ele desvia nossas atenção, ó Deus. Ó Senhor, louvado seja o Seu nome, ó Deus, ó Pai. E nós repreendemos, ó Pai, toda a artimanha de Satanás contra a vida de qualquer um que tem roubado o tempo deles, ó Pai, para com o Senhor. E nós abençoamos, ó Pai, a vida de todo mundo que está aqui, ó Deus, ó Pai, nessa noite. Que essa palavra possa entrar, ó Pai, como uma espada de 2 gumes, ó Pai, no coração, ó Deus, ó Pai, e possa ficar e frutificar, ó Deus. Assim eu clamo a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Uau, louvado seja Deus. Estenda suas mãos. Antes de orar por você, eu só queria dizer uma coisa. Se tem Caim e Abel,